E aí, turma, vamos continuar falando de tabela periódica? Vamos para a segunda parte da nossa aula. O que a gente vai fazer agora? Na primeira parte, eu mostrei para vocês como a tabela periódica foi montada, né, a tabela periódica atual, e como que ela se relaciona àquela questão de distribuição eletrônica. Nessa segunda parte, a gente vai ver como essa montagem ela vai ser capaz de nos fornecer informações bem úteis aí, tá? Primeira informação bem útil, pessoal, é a gente classificar os elementos em grupos ou, como era mais utilizado antigamente, em famílias, tá? Elementos que estão no mesmo grupo ou na mesma família são elementos que estão na mesma coluna. Lembrando que quando eu falo coluna, é na vertical. Tá? Então, ó, esses elementos de vermelho aqui, eles estão no grupo ou na família 1. Esses elementos de bege, por assim dizer, são os elementos que estão no grupo 2. Tá? Então, sempre que estão na mesma coluna, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, todos eles pertencem ao grupo 2. E assim por diante. Os grupos, eles são numerados conforme as colunas, né? Então, a tabela periódica ela tem 18 colunas, ela vai ter 18 grupos ou 18 famílias. Os elementos aqui ó, do grupo F, eles não fazem parte desses grupos tradicionais, não precisa se preocupar com eles, tá? Essa numeração, essa nomenclatura de grupos ou família é a nomenclatura utilizada atualmente. E por que essa questão de separar os elementos em grupo é tão importante? Pessoal, os elementos que estão no mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes, tá? Então, essa aqui é a grande importância de você separar em grupos. Lembra que eu comentei com vocês na aula passada o que significa propriedades químicas? Né? Elementos que reagem de maneiras semelhantes estão no mesmo grupo. Mas tem mais algumas coincidências úteis aí. Por exemplo, os elementos que estão no mesmo grupo, a distribuição eletrônica deles costumam terminar de maneiras semelhantes. Que nem o grupo 13. Os elementos do grupo 13, a distribuição sempre termina em P1. 2P1, 3P1, 4P1, ó. Vamos lembrar o que a gente viu aqui na aula passada? Essa foi a tabela periódica que a gente montou na aula passada. Olha o grupo 13 aqui, ó. Esse grupo terminou, ó, 2P1, 3P1, 4P1, 5P1. Então, os elementos do grupo 13, né, tem essa característica semelhante, de terminar em P1. Assim como, por exemplo, os elementos do grupo 16 têm como característica, como algo semelhante, o fato de todos eles terminarem em P4. Como vocês podem ver aqui, ó, todos eles estão terminando em P4. Tá? Mas essa característica que eu acabei de comentar com vocês, ela tem algumas exceções. Tá? A primeira exceção é o hidrogênio. Porque o que acontece no caso do hidrogênio? Pessoal, o hidrogênio, ele é o elemento que está aqui localizado, a localização dele é de grupo 1, entretanto, ele não faz parte do grupo 1, tá? Mesmo a distribuição eletrônica dele sendo 1s1, semelhantes aos demais elementos, né, do grupo 1, que termina em S1, mas ele não faz parte do grupo 1, tá? Então, lembre-se, o hidrogênio, ele não faz parte do grupo 1, na verdade ele não faz parte de nenhum grupo, ele tem um grupo próprio. Ou como o pessoal gosta de dizer, ele não tem família, né? Ele não faz parte de nenhuma família. E o hélio, tá? O hélio ele também é uma outra exceção, ele termina em S2. Quem termina em S2 normalmente são os elementos do grupo 2, como vocês podem ver, mas nós temos aqui ó, a exceção do hélio. Tá? O hélio está terminando em S2, só que ele está localizado no grupo 18, sendo que o grupo 18 ó, é o grupo que termina em P6. Então, são essas as duas exceções, o resto funciona sempre. Tá? E por que existem essas duas exceções? O principal de você alinhar os elementos em grupos é eles terem propriedades químicas semelhantes. As propriedades químicas do hélio não é semelhante aos elementos do grupo 2. Então, mesmo ele terminando em S2, você coloca ele lá no grupo 18, já que as propriedades, as características dele se encaixam mais com o grupo 18. Tá? Então, o principal não é onde termina a distribuição, mas é as propriedades químicas.
Só que acontece que na maioria das vezes, onde termina a distribuição vai definir as principais propriedades químicas. Então, assim como o hélio parece o grupo 18, as características químicas do hidrogênio não se assemelham a nenhum outro átomo da tabela periódica. Tá? Ele é um átomo único, por assim dizer. E pelo fato dele ser um átomo único, ele acaba formando uma família sozinho, né? Ele acaba não se encaixando em nenhuma outra família, em nenhum outro grupo. Uma coisa que pode aparecer no concurso de vocês é a nomeação antiga dos grupos. Tá? Essa nomeação que eu passei agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a nomeação atual, recomendada atualmente. Tá? Só que antes utilizava-se o seguinte: para os elementos representativos, que são aqueles elementos do bloco S e P, você numerava 1, 2 e terminava com a letra A. E aí você tinha um grupo 1A, 2A, 3A, 4A, até chegar no 8A. Enquanto os elementos de transição, eles recebiam um número mais o B, e não era exatamente na mesma ordem, né? O 1B e 2B era para o fim, o 3B, 4B, 5B era lá para o começo. Tá? Essa é a nomenclatura antiga. Pode ser que apareça, se você estiver fazendo questões mais antigas, se você estiver estudando por um material mais antigo, ou até mesmo em materiais recentes, né, porque ainda costuma ser utilizado por quem está acostumado, mas o recomendado atualmente é essa nomenclatura aqui, ó, que eu trouxe nesse slide, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 18, ok? E aqui, pessoal, eu tenho um slide bem importante, que são informações que, de certa forma, vocês acabam tendo que decorar, mas é muito útil e aparece com bastante frequência nas questões, que são os nomes dos grupos dos elementos representativos. Então, nós temos o grupo 1 e o grupo 2, tá? Que são os dois grupos que a distribuição eletrônica termina em S, né? O S1 e o S2. O grupo 1 ou grupo 1A é chamado de metais alcalinos. Então, se nós voltarmos aqui na tabela periódica, né, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio são chamados de metais alcalinos. Né? Já os elementos do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, assim por diante, são chamados de metais alcalinos terrosos. E uma das características em comum entre esses elementos é o número de elétrons na última camada. Tá? Aliás, sempre que eu ocupo um orbital S, tá? Esse orbital S vai ser o da última camada, e aí, se a distribuição terminar em S1, é porque esse elemento tem um elétron na última camada. Se terminar em S2, é porque tem 2 elétrons na última camada. Da família 2, a gente pula direto para a família 13. Por quê? Como nós vimos na aula passada, o nosso foco são os elementos representativos. Então, a gente pula o meio da tabela periódica. Tá? Vai lá para o grupo P. Tá? Ou, na nomenclatura antiga, a gente vai para o 3A. Depois do 2A, vem o 3A. Os elementos desse grupo têm como característica em comum terminar em P1, como eu mostrei para vocês. Tá? E a característica de ter 3 elétrons na última camada. Ué, mas por que 3? Pessoal, se eu pegar, por exemplo, o elemento desse grupo, vou pegar o boro. Tá? Aliás, chama-se família do boro justamente porque o boro é o primeiro elemento. Tá? Se nós fizéssemos a distribuição eletrônica do boro, acaba sendo essa aqui que eu coloquei aqui em cima. Qual é a última camada do boro? A última camada é a camada 2. Quantos elétrons eu tenho na camada 2? 3. O que confirma para nós, né? Os elementos desse grupo vão ter 3 elétrons na última camada. É um do P, que é o que caracteriza o grupo, mais os 2 do S. Afinal, para eu preencher o P, eu já devo ter preenchido o S antes, então vão ser 3 elétrons. O grupo 14, conhecido então como família do carbono, é o primeiro elemento do grupo 14, vai terminar em P2, vai ter 4 elétrons na última camada. 2 do P, 2 do S. O grupo 15, conhecido como grupo família do nitrogênio, né, ou 5A, vai terminar em P3 e vai ter 5 elétrons. Tá? 2 do S, 3 do P. O grupo 16, ele já tem um nome específico, né? Não é o nome do primeiro elemento, é chamado de calcogênios, termina em P4, tem 6 elétrons na última camada, 2 do S, 4 do P, dando 6. E
O grupo 17, conhecido como os halogênios, termina em P5, 7 elétrons na última camada. Para a gente finalizar aqui nos gases nobres, o grupo 18, também chamado de 8A ou de grupo 0. Tá? Os gases nobres eles terminam em P6 e possuem 8 elétrons na última camada, mas vamos lembrar da nossa exceção, o hélio. Tá? O hélio ele não termina em P6, a distribuição eletrônica do hélio é 1s2, e essa é a distribuição, essa é a última camada, ele tem 2 elétrons na última camada. Tá? Então eu coloquei o hélio aí, que ele é uma exceção, mas tirando o hélio, todos os elementos têm essa característica em comum, terminar em P6 e ter 8 elétrons na última camada. Não vamos esquecer do hidrogênio, que tem um grupo sozinho, né, só ele mesmo. Tá? A distribuição dele é um S1, semelhante aos metais alcalinos. Ele tem um elétron na última camada, semelhante aos metais alcalinos, só que as propriedades do hidrogênio é completamente diferente dos metais alcalinos. Mais para frente a gente vai ver o porquê nas aulas de ligação química. Tá? Isso aqui, pessoal, é meio decoreba, tá? Mas é importante você gravar. É importante você gravar os nomes, metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, tá? Decorar a tabela periódica, por exemplo, decorar que os halogênios é flúor, cloro, bromo, iodo, eu não considero assim tão necessário, tão importante, mas é uma informação que se você acaba gravando, acaba sendo muito útil numa prova, faz você ganhar bastante tempo. Tá? Você não gastar tempo pesquisando qual que é a família, é algo que pode ajudar muito vocês num concurso. Então, eu não recomendaria assim, vocês dedicarem muita energia para decorar, mas eu recomendaria toda vez que vocês consultarem a tabela periódica, olhar com calma, olhar com carinho, porque com o uso ajuda você a ir gravando pelo menos os principais elementos. Tá? É algo assim que pode fazer você ganhar um tempo importante no seu concurso, na sua prova. Ok? Agora, esses nomes aqui, aí não tem opção, aí tem que gravar. Tá? Isso tem que gravar, principalmente os que têm nome próprio, né? Os calcogênios, halogênios, os gases nobres e os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Além dos grupos, pessoal, as tabelas periódicas também têm os períodos. Se os grupos estão nas verticais, os períodos vão estar nas horizontais. Tá? A tabela periódica ela vai ter 7 períodos, 7 linhas. Na horizontal a gente chama isso de linha. Ó, no primeiro período, na primeira linha, eu tenho só 2 elementos. Né? Já na segunda linha aqui, ó, eu já tenho 8 elementos. E o período, ele me dá uma informação importante. Tá? Sabendo o período do elemento na tabela periódica, eu vou saber qual que é a última camada daquele elemento, sem necessariamente fazer a distribuição eletrônica. Ok? Só para entender esse exemplo. Por exemplo, sem fazer a distribuição eletrônica do selênio, eu vou olhar qual é o período que ele está localizado. Ó. Ele está localizado no 4º período. Então, sem fazer a distribuição eletrônica do selênio, eu sei que a última camada dele é a camada 4. Então, o número do período sempre vai ser o número da última camada. Aqui nós temos a tabela conforme a distribuição eletrônica. Talvez quem esteja mais atento pode ter estranhado uma coisa. Por exemplo, se eu olhar esse elemento aqui, ó, que termina em 3D2, ele está no período 4. Aí você pensa, ué, a última camada dele é a 3, mas ele está localizado no 4º período? Na verdade, ó, se eu fizer a distribuição eletrônica completa dele, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. E aí? Ó, tá terminando em D2, é esse elemento aqui, né? Só que quem é a última camada dele? A última camada dele é a de maior número, a camada 4. Tá? Então, mesmo a distribuição eletrônica terminando em D, a última camada era 4. E como consequência, ele está localizado em qual período? Ele está localizado no 4º período. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês de período funciona sempre, tá? Sem exceção. Olhou o período, você sabe qual é a última camada. Acabou. Vamos fazer uns exercícios para praticar o que a gente acabou de estudar? Vamos supor que vocês estão fazendo uma prova que não fornece a tabela periódica para vocês. E aparece na prova essa pergunta aqui, ó.
em qual grupo e período da tabela periódica está localizado o elemento cuja distribuição eletrônica termina em 4p2. Tá? O método mais seguro seria a gente fazer a distribuição eletrônica até o 4p2. Só que eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida e comentar alguns detalhes para vocês. Tá? Qual vai ser o grupo? Pessoal, termina em P2. O que eu normalmente faço quando eu caio no exercício desse? Eu lembro que o 18 são os elementos que terminam em P6. Eu vou lá para a última coluna da tabela, não vou? E aí eu vou voltando, tá? Se o 18 termina em P6, o 17 em P5, o 16 vai terminar em P4, o 15 vai terminar em P3, o 14 vai terminar em P2, opa, achei, né? 14, tá? Então fechei. Ele vai estar no grupo 14. Legal. Ele perguntou para nós em qual período e qual grupo. O grupo eu achei e qual período. Pessoal, os elementos que a distribuição eletrônica termina em S ou P, tá? É porque a distribuição eletrônica está terminando sempre na última camada. Então, nesse caso, como terminou em P, tá? Eu posso afirmar sem medo que a última camada é a camada 4, obviamente, concluindo então que o período desse elemento é o período 4. Ele está localizado no quarto período. Fechou o exercício, tá? O ideal, para você não se confundir com essa questão de período, seria fazer a distribuição eletrônica completa, tá? E conferir se de fato esse elemento terminou no quarto período. Então eu estou fazendo aqui a distribuição eletrônica completa, tá? E se você olhar, de fato, a última camada é a camada 4, confirmando que ele está no quarto período. Então, ó, eu consegui determinar a localização dele sem olhar para a tabela periódica. Beleza? O exemplo 2, ele é a mesma coisa, só que ao invés de terminar em 4P2, eu coloquei para terminar em 3D5. Qual que vai ser o grupo? Bem, aí eu vou no caminho contrário. O grupo 1 termina em S1, e o grupo 2 termina em S2. Como ele está em D, aí eu vou na ordem. Lembra que o 3 termina em D1, o 4 em D2, o 5 em D3, o 6 em D4, o 7 em D5. Ah, então tá, então ele termina no grupo 7. E o período? Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Os elementos que terminam em D e F, eles não estão terminando na última camada. Quando a distribuição eletrônica termina em D5, tá? Não, o 3 aqui que acompanha não é a última camada, porque quando a gente entra no subnível D, a gente já preencheu o S de uma camada de um nível mais externo, tá? Caso vocês estejam em dúvida, qual que é o ideal a fazer aqui? O ideal é fazer a distribuição completa até o 3D5. Então, a distribuição eletrônica completa até o 3D5 faz isso aqui, ó. E aí nós percebemos que a última camada é qual? Nós percebemos que a última camada é a camada 4. Tá, então se a última camada é a 4, nós podemos concluir então que esse elemento está localizado no período 4. Certo? Fechamos aqui. E o exemplo 3, agora é o contrário. Tá? Eu estava dando onde termina a distribuição eletrônica, eu queria saber em qual grupo e período. Esse exercício eu dei o grupo e o período e eu quero saber onde termina a distribuição, sem olhar na tabela. Ele falou então, qual o número atômico do halogênio? Lembrando, o que significa halogênio, pessoal? Halogênio é o grupo 17, localizado no terceiro período da tabela periódica. O que eu preciso lembrar? O grupo 18, que é o último da tabela periódica, é o que termina em P6. O grupo 17, o penúltimo, os halogênios, terminam em P5. Tá, então é um halogênio, eu sei que vai ser um elemento que vai terminar em P5, localizado no terceiro período. Bem, o S e o P eu posso afirmar sem dúvida, né, que a última camada é onde termina. Então eu quero o elemento químico cuja distribuição eletrônica termina em 3P5. E aí qual que vai ser? Ele quer o número atômico, né? Então se ele quer o número atômico, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica completa até o 3P5.
tá? Feita a distribuição eletrônica completa, eu vou contar quantos elétrons eu tenho aqui. 2, 4, 10, 12, 17. O número atômico é 17. Com isso, então, fechamos o nosso exercício 3 e a nossa aula de hoje. Até a próxima.